E um jantar hoje em São Paulo do grupo Prerrogativas deve ser palco para o primeiro encontro público entre Lula e Geraldo Alckmin. O encontro acontece em meio a conversas sobre uma possível aliança dos dois para 2022. Caio Junqueira está de volta. Caio, dentro do PT, a gente viu a pesquisa que saiu ontem, a última pesquisa de olho em 2022, que mostra o governo de São Paulo, Geraldo Alckmin aqui, se essa for uma opção, à frente das pesquisas. Mas dentro do PT, como que está a avaliação para essa possibilidade de Alckmin ser vice de Lula? Vamos lá, Daniel. Eu conversei na sexta, ontem, com muitas lideranças petistas, né? Deputados, senadores, dirigentes, ex-presidentes do partido, para pegar essa temperatura interna sobre a possibilidade de uma aliança Lula e Alckmin. Vamos lembrar, todo mundo sabe, né? É um adversário histórico do partido. Bom, claro que tem resistência, né? Mas predomina, eu senti muito isso, a avaliação de que a aliança será positiva desde que seja feita sem que o PT abdique de um programa de governo à esquerda ou de centro-esquerda, vamos dizer assim. Tem também a defesa de que não seja algo imposto, como costumam ser historicamente no PT as vontades e os desejos aí do ex-presidente Lula, né? Petistas defendem que antes de definir se o vice será Alckmin ou não, que haja um intenso debate sobre alianças partidárias e um debate também sobre Alckmin na vice, né? Avaliam que isso precisa ser aprovado em votação. De tudo que eu ouvi a favor da aliança, o argumento mais comum é o de que os antibolsonaristas no país precisam superar diferenças e se unir contra Jair Bolsonaro na eleição de 22. Essa é a visão, por exemplo, do Zé Dirceu, que é ex-presidente do partido, ex-ministro, né, figura histórica da legenda. Zé Dirceu me disse que tem uma necessidade histórica do Brasil derrotar Bolsonaro e que o PT precisa, sim, se aliar aos antibolsonaristas, quaisquer que sejam eles. Ele me fez uma comparação muito interessante com 2002, quando ele mesmo, José Dirceu, articulou uma aliança também polêmica na época para o PT, que foi aquela coligação com o PL, que acabou levando o empresário José Alencar para a vice do Lula, né? Um movimento ao centro, como o que Lula idealiza hoje com Alckmin na vice. Zé Dirceu me disse que agora o contexto histórico é outro, bem pior, segundo ele, o que reforça a necessidade de uma aliança nesses termos. Outro argumento muito comum no PT a favor da aliança é o da necessidade de Lula sinalizar ao país que se for eleito, não será um radical revanchista, mas sim alguém do diálogo, da composição. Quem me disse isso foi o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Para ele, a aliança é uma sinalização para a sociedade do que Lula pretende imprimir em seu governo se for eleito, que será um governo de mudanças, mas será de diálogo, né? Isso porque o Alckmin tem diálogo com alguns setores que já estiveram ao lado do PT e que se afastaram, né? Um exemplo claro disso é o empresariado. Outra avaliação do deputado estadual aqui de São Paulo, Emídio de Souza, muito próximo ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula. Emídio me disse que se esse for o caminho para derrotar Bolsonaro, dar governabilidade e retomar o projeto, nas palavras dele, democrático e popular, ele é a favor da aliança. E que, nas palavras do Emídio ainda, a experiência de Lula com Zé Alencar, que eu já citei aqui, um empresário de centro-direita, ajudou o país, segundo ele, a encontrar o caminho do crescimento com distribuição de renda, né? No entanto, boa parte dos que defendem aliança com Alckmin dentro do PT avalia que, antes de ela se consolidar, é preciso que o partido, primeiro, tenha clareza de quem serão os aliados e, principalmente, qual programa de governo será levado para a campanha. O ex-ministro Alexandre Padilha, hoje deputado federal, me disse que, abre aspas, a prioridade agora é negociar a construção de uma federação de partidos de centro-esquerda, com partidos que desde 2019 são oposição ao Bolsonaro e que a construção de uma aliança passa pelos partidos e se algum desses partidos vier apresentar o nome do Alckmin, isso será considerado. Logo, para o Padilha, a chapa passa pelo diálogo entre os partidos e pela elaboração de um programa de combate à fome, de defesa do SUS, de política ambiental forte, né? Dentre outros pontos, aí outras bandeiras históricas do PT. Mas, claro, se não tivesse divergência interna, não seria o PT. Tem muita gente, claro, crítica, olhando ali meio com suspeita dessa aliança, gente de peso até. E não é somente gente, digamos, da esquerda partidária, que sempre foi crítica ao pragmatismo petista neste século.
pegar exatamente nesse ponto aí, Caio, porque a gente falou agora, você deu detalhes de como estão os apoiadores, como que vem crescendo essa simpatia interna dos petistas à vice possível de Alckmin. E os críticos, o que eles dizem? Quais são os argumentos para que essa chapa não saia? Vamos lá, para os críticos, Daniel, uma das questões é o que vai entrar nesse programa de governo, tendo em vista que o Alckmin sempre foi crítico dos governos petistas, né? Petistas históricos aí com quem eu conversei e frisando, não estou falando só da esquerda, do PT, que sempre foi crítica, estou falando de petistas que sempre foram pragmáticos, né? Eu conversei com alguns sob reserva, né? Me disseram que é preciso impor nessa eventual aliança com o Alckmin pelo menos 6 questões, 6 pontos que um Geraldo Alckmin tucano certamente rejeitaria. Primeiro, a revisão de regras fiscais, como a chamada regra de ouro e o teto de gastos. Grande parte do PT, praticamente todo o PT, quer revê-las. Outros pontos, desmilitarização do governo, revisão da relação com os Estados Unidos, um maior controle do Ministério Público e da Polícia Federal e revisão do orçamento impositivo e consequente diminuição do poder do Congresso, a retomada do orçamento, do controle do orçamento pelo Poder Executivo. Além disso, os críticos dentro do PT, da aliança com Alckmin, avalia que se trata de uma aliança na qual Alckmin ganha muito mais do que Lula. Por quê? Porque o Alckmin foi fragorosamente derrotado nas eleições de 2018, caminhava, segundo essas fontes, para a aposentadoria política e agora cola aí, eventualmente cola a candidatura no líder das pesquisas, líder isolado e com folga. Uma dessas pessoas topou falar comigo abertamente, Rui Falcão, deputado federal, ex-presidente do PT, uma figura respeitada internamente. O que ele me disse? Que, claro, que é contra a aliança, que se for votada uma aliança com o Alckmin, ele vai votar contra. Para o Rui Falcão, o foco do PT, em vez de ser a vice agora, tem de ser definir programa, organizar campanha, criar comitê, formar alianças, né? Uma vez que, na visão dele, a campanha será difícil, não tem nada ganho, e nas palavras dele, ele me disse isso, não será uma campanha paz e amor. Muita gente ali, eu notei, prefere uma vice-mulher, um jovem, negro, né, para entrar um pouco em outra seara, né? Tem tido bastante debate sobre a necessidade de conquistar a juventude brasileira. O Lula foi presidente há muito tempo, tem gente que talvez vá votar aí, era criança na época, né? Então não tem essa memória da era Lula, né? Tem um receio de ficar uma chapa velha demais. O Lula tem acho que 76, 77, o Alckmin tem 69 anos. A gente vê que esse debate tomou conta do partido, mas por hora nada oficial. Quem me disse isso foi a integrante da executiva, a Gleide Andrade. A Gleide me disse que esse assunto está muito forte na imprensa e muito fraco dentro do PT e que isso não será resolvido agora. E eu procurei, claro, para finalizar essa apuração, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, ela concorda com a Gleide, né? Para a Gleisi Hoffmann, está muito cedo e extemporâneo falar de vice. Ela me disse que não tem nenhuma discussão formal, nem tratativa, mas garante, claro, comecei essa apuração dizendo isso, que a opinião do Lula será determinante nesse processo. E ele sempre costuma, segundo ela, costurar os seus desejos políticos dentro do partido. E eu fecho aqui essa apuração dizendo que, na minha avaliação, Daniel, olhando essas conversas, eu dei algumas em on, mas tiveram outras em off, pessoas que não quiseram se manifestar. Procurei Fernando Haddad, falou que não queria falar sobre isso. Procurei o Aloysio Mercadante, também me disse que está cuidando mais da parte econômica, que não queria falar dessa avaliação política sobre essa aliança. Mas a minha percepção, se o Lula quiser, a aliança vai acontecer, apesar das resistências internas. Daniel. Aí um apanhado geral de os dois lados, todas as alas internas da esquerda também, do PT, para você acompanhar essa possibilidade.